Muito bem, estamos de volta com o Semana Esportes aqui pela TV Semana. Grande abraço a todos aí. A gente segue aqui com o nosso programa. Só uma correção, né, Rafael? Eu falei no bloco anterior que o Palmeiras e o Santos estão envolvidos na decisão da Libertadores, né? Desculpe-nos pela falha, que na verdade, como todos sabem, eles estão envolvidos na decisão da Copa do Brasil. Bom, isto posto, vamos seguir aqui com o nosso cronograma para falar do Clube Atlético Mineiro, porque afinal o Galo de Minas já iniciou a sua preparação para tentar aí se manter na segunda colocação do Campeonato Brasileiro e com isso garantir a segunda posição da competição. No Galo agora só se pensa no Grêmio. Vamos ver. O Atlético se reapresentou na cidade do Galo nesta segunda pela manhã. Titulares na academia e os demais participaram de um coletivo contra o Sub-20. Faltam 2 rodadas para o término do Brasileiro. O Galo enfrenta o Grêmio domingo fora de casa e a Chapecoense em casa no dia 6 de dezembro. Em Porto Alegre, no fim de semana, o Atlético pode garantir o vice-campeonato. Eu acho que é muito importante. A gente se torna a segunda melhor equipe do campeonato, um campeonato difícil, bastante equilibrado, tirando a diferença do Corinthians, que é uma equipe que perdeu pouco, né? Conseguiu abrir uma imensa vantagem, mas tirando o Corinthians, que conseguiu abrir essa vantagem, a nossa equipe conseguiu ser regular, conseguiu fazer uma bela campanha. Então acho que está todo mundo de parabéns por esse mérito aí de estar entre aí os 4 melhores do Brasil. O volante Rafael Carioca também fala da partida diante do time gaúcho no domingo. Então a gente chegar lá e fazer um bom jogo, pontuar, porque o empate lá não dá classificação direta. Então ter bastante paciência essa semana, se concentrar bem para fazer um bom jogo. Muito bem, bom, a verdade é o seguinte, esse jogo vai resolver o problema do Atlético na competição. Ou o Galo vai garantir a segunda posição, ou definitivamente irá perdê-la, porque afinal, se tem um time que está perseguindo, está ameaçando o Galo nesse torneio, e nesta posição é justamente o Grêmio, portanto é um confronto direto pelo vice-campeonato, e é um jogo difícil, porque todos nós nos recordamos que no primeiro turno o Atlético perdeu feio para o Grêmio, em casa com o Mineirão lotado. Jogar lá na Arena do Grêmio, em Porto Alegre, não vai ser fácil. Não é isso, Jorginho? Olha, Léo, um empate, né, contra o Grêmio já garante o vice-campeonato ao Atlético. Caso o Atlético venha perder esse jogo, o Atlético decide o vice-campeonato em casa contra a Chapecoense, né? O Atlético tem 4 pontos de diferença do Grêmio, então ele decide em casa contra a Chapecoense. Mas é o Campeonato Brasileiro, o Grêmio também vem aí, as duras penas aí, tentando, né, esse vice-campeonato. Perdeu esse jogo para o Inter, agora tem esse jogo difícil também contra o Atlético, pode ter certeza que vai ser um jogo importante, né, para as duas equipes. E o Atlético aí parece que está focado aí, né, em terminar o Campeonato Brasileiro como vice-campeão, porque, segundo, né, a diretoria do Atlético, entra um dinheirinho a mais lá. Então isso é muito importante. Uma tichazinha para passar um dezembro aí, não pega a mão, não poder comer uma azeitonazinha preta assim, né? Fica bem melhor. André, terminou, Jorge? Terminei. André, é isso, né? O jogo é chave. É agora ou nunca, o campeonato está às voltas de terminar, né? São 2 rodadas. E se o Atlético aspira alguma coisa aí, você tem o objetivo de ficar com esse tão falado vice, que é o que sobrou para o Galo nessa reta final, que parta com tudo para cima do Grêmio, porque se perder para o Grêmio vai cair para terceiro, né? Diga lá. Não cai para terceiro. Não cai agora, né? Mas se enrola, né? Ele vai decidir o segundo lugar, ele ainda fica com 1 ponto ainda. 1 ponto na frente. Tem 4 pontos. E ele decide em casa contra a Chapecoense um vice-campeonato. Ah, sim, perfeito. Ô, Léo, quando eu falei aqui, quando o principal foco do Atlético em 2015 era o Campeonato Brasileiro, ele provou isso mesmo, né? Porque após ele ter tirado o pé da Copa Brasil, direcionou todas as atenções, falando que, né, aquele termo de acredito, aquele negócio todo, tal, que buscava o título. E quando não acontece isso, é normal que o grupo há um abatimento dentro do grupo. Está acontecendo com o Atlético isso. Depois daquela derrota do São Paulo de 4-2, aquele empate, né, em cima lá do Goiás dentro de casa. E agora vai uma partida decisiva para o Grêmio. Se ele for lá na postura de atacar o Grêmio, porque eu não acredito, porque os próprios jogadores já estão dando um depoimento, né, que basta um empate, que já dá o direito a ele de garantir a segunda vaga, então ele vai jogar mais fechado, esperando mais o Grêmio. Que é ruim isso. Porque o Grêmio tem 2 jogadores lá que preocupam e são bons jogadores, que é o Douglas no meio de campo e o Luan atacante. Então, nessa proposta dele de chegar lá e empatar o jogo, eu acho que ele pode perder o jogo. E outra coisa, se ele ganhar, se ele vier a perder o jogo,
já vai botar pressão nele em cima do Chapecoense, que ainda corre risco ainda do possível rebaixamento. O Grêmio... Chapecoense está fora, não rebaixa mais não. Mas se ela perder os 2 últimos jogos, ela corre risco pode ainda. perder tudo que Entendeu? não rebaixa mais. E outra coisa, o Grêmio joga depois com o Joinville fora. Quer dizer, um adversário que já está rebaixado, sem motivação, né, que pode ser ganhado dentro de casa do Joinville também. Então, é o jogo essencial para o Atlético, para provar que ele ainda sonha com o vice-campeonato, porque realmente o abatimento está muito grande. Você vê o Levi Clube, não fala coisa com coisa a mais, critica quando a imprensa, porque está criticando as atuações, não dá com aquela sintonia com o Atlético mais. Isso é normal. Tem 47 pontos, a Chapecoense tem 47 pontos, a 13ª colocada, e está numa posição confortável que já permite acima de 45, eu fiz não confusão. Mais ser rebaixada. Então já está garantida eu olhei aqui, na Série A na competição no ano Deve que ter vem. confundido com o Figueirense. Figueirense. Tá Figueirense certo. tem 40, é o primeiro fora da zona, 16º colocado. Bom, é o seguinte, né? Uma pergunta que todos estão fazendo lá no Atlético, né? É o seguinte: quem deve treinar o Atlético em 2016? Levi. Qual será o treinador do Galo no ano que vem? O clube ainda não procurou o Levi Clube para renovar, mas o Muricy ganha força nos bastidores do clube, né? E aí, Jorge, durma-se com barulho desses, né? Você prefere a permanência do Levi ou a contratação do técnico Muricy Rabat? Diga lá. Olha, Léo, a questão do Levi é o seguinte: não pode também, o Levi não pode ser trocado, você está entendendo, de qualquer maneira, né? O Levi também tem um bom trabalho prestado ao Atlético, é um excelente treinador. O que acontece é que o Levi, faltou um complemento dele no segundo turno do Campeonato Brasileiro, quando aconteceu aquela situação, né, de que o Corinthians foi beneficiado, o Atlético prejudicado, aquela coisa toda. O Levi tinha que ter uma estrutura necessária para colocar na cabeça dos atletas que não é uma falha de arbitragem, que não é um erro de arbitragem, que faz um time perder um campeonato, a não ser que seja na última partida. Mas naquele momento ali, não seria erros de arbitragem que poderia fazer o Atlético perder o campeonato. Prejudicou, mas não perdeu o campeonato. O Levi não soube comandar esse grupo nesse momento, que seria um momento de motivação, um momento de colocar o astral do grupo para cima e fazer o grupo continuar vencedor como estava sendo. O outro detalhe é que o Levi, durante o jogo, o Levi presta muito mais atenção no jogo de que ele possa corrigir algumas falhas eventuais dentro de um jogo, o que acontece muito. Então o Levi ficou devendo nesse aspecto aí. Eu espero que a diretoria do Atlético possa sim rever essa situação, tratar o Levi como ele deve. Se ele tiver de continuar, que ele também que reveja alguns conceitos dele, em função do que aconteceu no ano 2015. Se tiver de trocar, a minha preferência seria o Muricy, porque é um treinador diferenciado, é um treinador que sabe realmente motivar uma equipe, é um treinador que cobra do jogador e tira do jogador o que ele tem e um pouco mais ainda. O Levi já não sabe fazer esse tipo de trabalho. O Levi trabalha durante a semana, coloca o time em campo que trabalhou durante a semana e deixa o time jogar para lá. O Muricy não, trabalha forte durante a semana e cobra muito durante a partida. Eu sempre quero renovar dizendo o seguinte: não gosto de treinador que fica irradiando o jogo na beirada de campo, mas gosto do treinador que sempre quando vê que o jogador está mal posicionado dentro de campo, vai lá e corrige. Sempre quando vê que o setor melhor para se atacar é por aquele setor ali, que vai lá e que modifique. Você tem que ter o plano A, o plano B e o plano C, para você treinar durante toda a semana, durante toda a temporada, para você investir de acordo com as necessidades de uma partida. O Levi tem condições de fazer isso? Tem, mas ele atingiu o ápice da sua carreira profissional. Ele não tem mais vaidade para ir além. Então, para ele, tanto faz como tanto fez. Se ganhar tá bom, se perdeu também faz parte. E para, Levi, de ficar falando em Japão. Japão é Japão, Brasil é Brasil. André, rapidinho para chamar o intervalo. Olha, o Levi deu uma entrevista recentemente, agora na própria empresa, falou que tanto faz ficar em segundo como até o quarto colocado, que para ele já estaria um grande sucesso. Isso aí foi fato. Você vê, então, que eu tenho razão no que eu falei. Exatamente. Então isso aí já desmotiva o jogador mesmo, já perde a concentração. E outra coisa, embora o Levi, né, foi muito útil ao Cruzeiro na época que comandou, que deu um título lá de Copa do Brasil para o Cruzeiro, também Recopa Sul-Americana, eu prefiro que ele fique Levi. Muito bem. Bom,
Vamos fazer mais uma pausa então? Mais um rápido intervalo aqui. Na volta a gente fala do Cruzeiro, né? O atual campeão brasileiro, agora já é o Corinthians, né? Mas até algumas semanas atrás, o atual campeão brasileiro até então, Cruzeirão, será destaque no nosso programa. Depois do intervalo, depois dessa breve pausa, a gente retorna com mais notícias e análises para você aqui no Semana Esporte. Até já.